oficina, utilização, operação e aplicação de softwares de tecnologias assistivas, leitor de tela NVDA. Olá, sou a professora Michele e gostaria de destacar agora alguns aspectos das tecnologias assistivas. Bom, como sabemos, para que uma pessoa com algum tipo de deficiência interaja com mais facilidade com o mundo em sua volta, esta necessita de muitos auxílios para que realmente aconteça a inclusão social, pois precisa de mobilidade, acessibilidade e independência. Nesse momento, eu vou apresentar o leitor de tela NVDA, pois um leitor de tela é uma das tecnologias assistivas que ajudam e muito para que deficientes visuais tenham mais autonomia e também mais independência com a utilização do computador e internet, auxiliando-os dessa forma à inclusão social. Um leitor de tela auxilia também disléxicos e algumas pessoas com síndrome de Down e autismo, pois são ajudadas pelos leitores de tela por proporcionarem simultaneamente a visão e a audição, consolidando a assimilação mais rápida de uma leitura. Para realizar o download do leitor de tela NVDA, acesse o seguinte endereço: www.nvaaccess.org. Na página principal, você poderá clicar em download nesse ícone grande ou nesse link, texto aqui explicando sobre o que é o NVDA. Clique em download. Ele vai abrir uma outra página, que é uma página para doação, que você pode doar algum dinheiro se você quiser, mas você vai marcar a opção agora nesse momento, pular doação neste momento. Vai colocar agora o seu endereço de e-mail e clicar em download. Após realizar o download, acesse a pasta Downloads do seu computador. Este é o ícone, esse aqui é o instalador do NVDA. Dê 2 cliques e clique no executar. Aguarde um momento. Surgirá uma caixa de diálogo. Você vai marcar a opção concordo. Existem algumas opções aqui. Nesse momento de instalação, vai estar fazendo a leitura. Se quisermos usar o NVDA sem instalar no computador, vamos clicar no botão continuar usando. E toda vez que acessarmos o computador, teremos que fazer esses passos para continuar usando sem instalar, sem que ele inicie automaticamente no computador. Então, clique em continuar usando. Aparece uma nova caixa de diálogo, dando algumas informações. Você pode marcar a opção usar Caps Lock, tecla NVDA. A tecla NVDA é a tecla Insert do teclado. Essa é a tecla principal do NVDA. Ela é chamada de tecla NVDA. Para acessarmos o menu, por exemplo, o menu do próprio programa NVDA, nós apertaríamos NVDA mais a letra N. NVDA seria Insert. Podemos deixar desmarcada a opção Caps Lock. Bom, nesse momento o NVDA já está instalado, já está ativado no seu computador. E se você navegar em qualquer item, ele fará a leitura da tela. Navegue um pouco neste momento e veja como funciona. Com o NVDA ativado, qualquer movimento com o cursor haverá uma leitura de tela. Por exemplo, aplicativos em execução. Leio aqui a barra de tarefas, aplicativos em execução. Ao passar o mouse sobre cada item em execução, ele fará a leitura. Debut Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, calculadora, desktop lista, escola não select, computador, lixeira, OpenOffice 4 Google, desktop. O mesmo acontece quando navegamos na internet. Esse leitor, ele fará a leitura de todos os itens da página, dos textos contidos na mesma. Bom, acabamos de realizar o download e iniciar o NVDA. Agora,
nós vamos fazer a instalação do NVDA neste computador, para a gente não precisar seguir esses passos todas as vezes que formos acessar o NVDA. Para instalar, vamos fazer os mesmos passos anteriores. Dê um clique duplo, clique em executar, aguarde um momento. NVDA diálogo. Acordo de licença grupo. Acordo de licença edição multilínea sobre. Clique em concordo. Concordo caixa de seleção não marcado Alt+. Escolha a opção Instalar instalar o o NVDA neste computador. Modo de exibição de itens. Clique em continuar. Instalando área de trabalho segura. Bom, neste momento vai aparecer uma opção, se você deseja permitir que o programa faça algumas alterações no computador, marque sim. Instalando o NVDA diálogo, por favor, aguarde enquanto o NVDA está sendo instalado. Instalando o NVDA. Instalando o NVDA. Dito diálogo NVDA instalado com êxito. Por favor, pressione OK para iniciar a cópia instalada. OK botão. O NVDA foi instalado, clique no OK. Instalando o NVDA. Modo de carregando o NVDA. Neste momento. OK. Tá, clique em OK novamente. Download. Modo de exibição de itens. Menu iniciar. Barra de tarefas. Apareceu no menu NVDA. iniciar, um atalho do NVDA Download. e outro Download. atalho NVDA. na área de trabalho. Download. Agora, para acessarmos o NVDA, né, todas as vezes que ligarmos o computador, teremos que entrar nesses atalhos. Ok? Iniciar. Aí, Menu clique iniciar. no iniciar, NVDA, ou na área de trabalho para iniciar o NVDA. Downloads. Modo Bom. de exibição de itens lista. Nesse NVDA momento, 2016, o NVDA ele está ativo, né? Está fazendo a leitura da tela. Para encerrar o NVDA, nós temos as teclas de atalho que a gente sempre vai utilizar, que é a tecla do NVDA, que é Insert Q. Vamos encerrar o NVDA neste momento. Insert Encerrar o desktop. e OK. clica no OK. Bom, só para nós entendermos como vamos acessar o NVDA. O NVDA está instalado no computador. Se a gente quiser acessar o NVDA no momento que ligamos o computador, vamos teclar alguns atalhos. Ctrl, Alt, N. Bom, aqui apareceu uma nova caixa de diálogo. Clica no OK ou dê um Enter. Bom, o NVDA foi ativado. Então, todas as vezes que ligarmos o computador, precisamos teclar Ctrl Alt N para iniciar o NVDA. Agora nós vamos acessar as opções de voz através do menu de opções do leitor de tela NVDA. Para realizar algumas ações do NVDA, como alterar a voz ou a velocidade do leitor, é necessário acessar esse menu do aplicativo. Teclamos Insert N para acessar esse menu do NVDA. Escolha Preferências, a opção Preferências Opções de voz. e Opções de voz. Opções de voz diálogo. Voz. Caixa de combinação Brasil Teton igual mais V. Bom, essas são as opções de voz que temos disponíveis. Vamos deixar marcada a voz Brasil, né? Existem várias vozes. Se nós escolhermos uma voz de um outro país, a leitura ela ficará prejudicada, então tem que deixar voz Brasil marcada. Opções de voz. Tá? E existem várias variantes. Vamos teclar Tab novamente. Por exemplo, em vozes do Brasil existem várias. Nós vamos escolher uma outra agora. Passe seta para baixo. Ele vai fazer a leitura com a outra voz. A voz que a gente mais se identificar, a variante de voz que a gente mais se identificar, a gente vai deixar escolhida. Vamos escolher uma que a gente mais se identifica. E depois a velocidade. Vou deixar escolhida essa. Aqui é a velocidade.
nós podemos aumentar a velocidade dessa variante. Ele fará uma leitura mais rápida. Com a seta para a direita, para a seta para a esquerda, ele vai fazer uma leitura mais lenta, né? Da leitura de tela. Então, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, ela tem mais facilidade em escutar. Então, às vezes, ela pode escolher uma velocidade mais rápida e entender bem o que está sendo dito, né? Esse aumento especial de velocidade, vamos deixar desmarcada. E temos também, além da velocidade, temos também o tom da voz, né? Podemos aumentar, modificar o tom, puxando para a direita ou para a esquerda também. Essa inflexão de voz aí, ela dá um efeito mais dramático, né, para determinados pontos da mensagem transmitida. Se a gente quiser marcar, né, tecla Tab, e modificar essa inflexão, nós podemos modificar também para a direita 76. Esquerda, ou para a esquerda. Vamos teclar Tab e deixar o volume no máximo. Teclando seta para a direita. Aqui já estava escolhido, né? Vocês podem deixar o volume no máximo. Descendo agora Tab, deixa marcada essa alternância. A alternância automática de idioma, deixa marcado. Vamos para lá em graus de pontuação. Graus de sinal de pontuação. Tem para ele fazer leitura de poucos sinais, muitos sinais ou tudo. Melhor deixar a opção marcada muito ou tudo. Vamos deixar marcada aqui muito, a opção muito. Vamos deixar essa opção marcada, usar o idioma da voz ao processar caracteres e símbolos. A porcentagem de tom para letras maiúsculas e minúsculas. Se a gente quiser aumentar a porcentagem, podemos aumentar. Quando a gente escrever letra maiúscula ou minúscula, ele fará uma leitura um pouco diferente de letras maiúsculas, com um tom mais alto. Se você quiser marcar essa opção, dizer cap antes de maiúscula, ele vai dizer que você colocou uma letra maiúscula, ele vai falar essa palavra cap. Bipar em maiúsculo, se quiser marcar essa opção, pode marcar. Deixe marcada essa opção, soletragem melhorada com suportado, ok. E tecle OK, que é o tecle Enter. Bom, pronto. Nós configuramos o leitor de voz, o leitor de tela NVDA, né? Escolhemos as opções disponíveis, uma das opções disponíveis nesse momento. Agora, nós vamos escolher uma outra opção. Ainda no menu de opções, nós vamos selecionar o idioma e deixar a opção iniciar o NVDA automaticamente. Por exemplo, quando ligamos o computador, não precisamos teclar a tecla Ctrl Alt N para iniciar o NVDA. Então, ele já vai iniciar automático. Se quisermos colocar essa opção também, escolhemos ali no menu, Insert N, apareceu o menu, nós vamos em preferências novamente, desce a seta, preferências, seta direita para mostrar o que tem, ou tecle Enter também, que ele também vai aparecer as opções de preferências. Descendo aqui em preferências, vamos deixar marcada opções gerais. Opções gerais, diálogo. Idioma, abre parênteses, só alterar, iniciar, fecha parênteses, 2 pontos. Caixa de combinação, português, abre parênteses, Brasil, fecha parênteses. Sempre que o NVDA estiver fazendo alguma leitura em cima de algo que a gente esteja escutando, vocês vão apertar Insert. Logo mais vocês vão entender, tá? Por exemplo, aqui ele estava fazendo a leitura e eu precisava que ele parasse para mim poder falar algo para vocês. Eu teclo Insert, ele para. Logo mais é só movimentar o cursor que ele fará a leitura novamente. Tá, eu estou em opções gerais. E por acaso ele estiver fazendo uma leitura em outra língua, estiver bastante difícil de entender a leitura, pode ser que o idioma esteja escolhido em outra língua. Então aqui, idioma. Teclamos Tab até chegar em idioma. Como é a primeira opção, ele fez a leitura, posso teclar seta para baixo. Portugal, fecha parênteses, PT sublinhado PT. Baixo. Aqui, português, Portugal. Baixo. Romeno. Baixo. Russo. Eslovaco, SK. Eslovaco.
Vamos voltar, vou subir, vou deixar a opção Português Brasil. Fecha parênteses. PT sublinhado BR. Aí aqui temos a opção Opções gerais. mais para baixo, vamos descer com Tab. Iniciado NVDA automaticamente após o login no Windows. Caixa de seleção Essa marcado Alt opção, mais às A. vezes, ela não está marcada. Essa opção iniciar o NVDA automaticamente após você iniciar o Windows, né? Às vezes essa opção não está marcada, então você tem que deixar marcada essa opção. Aqui ela já está. Opções gerais. Deixar marcado e teclar o Enter. Então, toda vez que ligarmos o computador, será iniciado, tá? Sem teclar o atalho de iniciação. Mesmo tendo marcado a opção para iniciar o NVDA automaticamente, nós podemos utilizar os atalhos para encerrar o NVDA, que é Insert Q, e iniciá-lo novamente com o atalho de iniciação, Ctrl Alt N. Item língua NVDA diálogo. Item língua NVDA grande parte dos comandos para controlar o NVDA requer que seria a opção ao iniciarmos o computador novamente sem esse início automático. Bom, seguindo, vamos ver agora como utilizar o NVDA portátil. Para criarmos uma cópia portátil, nós vamos fazer os mesmos passos feitos anteriormente. No instalador do NVDA, na pasta Download, nós vamos dar um clique duplo, executar. O que seria o NVDA portátil? Nós podemos utilizá-lo salvando em um pendrive, por exemplo, ou em qualquer mídia externa e utilizarmos em qualquer computador. Assim, o deficiente visual, ele pode utilizar um outro computador, sem ser o seu computador pessoal, utilizar esse leitor de tela. Bom, para criar essa cópia, fazemos os mesmos passos anteriores. Clique em Concordo e neste momento a opção Criar cópia portátil. Vamos em Procurar para encontrar onde a gente vai salvar. Poderia ser um HD externo, um pendrive. Vamos lá, Procurar. Aí nós vamos aqui em Computador. No meu caso aqui eu coloquei um pendrive. Como a gente vai criar uma cópia portátil, de preferência a gente deve criar uma nova pasta nesse pendrive para que os arquivos não se misturem com outros arquivos, pois vão ser criados vários arquivos nesse pendrive. Então é bom separar em uma nova pasta. Vamos criar uma nova pasta, clique em Nova Pasta, renomeia como NVDA. Clique na pasta e coloque escolhe o botão Selecionar Pasta. Clique em Continuar. Esse som que está dando, assim, esse bip, significa que está em um momento sendo carregada ainda essa cópia. A cópia foi criada, clique em OK. Vamos lá no pendrive. Aqui é a pasta que a gente criou. Dentro dela contém agora vários arquivos para que o NVDA funcione. Bom, esse ícone aqui, NVDA, que é o atalho do aplicativo. Então, nós vamos criar um atalho dele. Clica com o botão direito, criar atalho, para ter um acesso mais fácil, sem precisar entrar nessa pasta com vários arquivos. Vamos colocar, nós criamos esse atalho aqui, nós vamos colocar o atalho na pasta do pendrive, mas na parte principal, na área principal do pendrive. Vamos recortar ele daqui, clique aqui em Voltar e cola ele na área principal do pendrive, para que quando a deficiente visual acessar o pendrive, ele possa entrar de uma forma mais fácil. Se ele não quiser,
é acessar pelo Ctrl Alt N. Basta colocar o pendrive e teclar Ctrl Alt N para que o NVDA seja ativado. Navegação via teclado com leitores de tela. Como sabemos, pessoas cegas não utilizam mouses para rolar a tela ou mesmo para entrar em um link. E outras pessoas, apesar de verem normalmente, precisam de algo que seja menos impreciso, que é o caso de pessoas com mal de Parkinson, algumas com paralisia cerebral ou tetraplegia, etc. Essas pessoas, assim como as pessoas cegas, elas fazem a navegação através do teclado. No entanto, esses últimos, eles não precisam dos leitores de tela. Bom, neste momento, nós vamos fazer uma demonstração de utilização do computador e da navegação da internet através do teclado. Nós vamos utilizar apenas alguns atalhos. E para conhecer mais atalhos, você deverá visualizar o material Navegação via teclado com leitores de tela. Agora, vamos utilizar o atalho para iniciar o NVDA, que é o leitor de tela, Ctrl Alt N. Tecle Enter. O NVDA foi ativado. Agora, para desativar o NVDA, nós teclaríamos Insert Tecle Enter. Vou ativá-lo novamente. Ctrl Alt N. Enter. Nesse momento, nós vamos acessar o editor de texto Microsoft Word. Para acessá-lo, nós temos que acessar o menu Iniciar. Então, a gente tecla o botão Windows, o menu Iniciar será aberto. Bom, a partir do momento que a gente entra em algum menu, a gente usa as setas para fazer a rolagem e escolher o item que a gente precisa, o programa que a gente vai abrir. No caso agora, nós vamos entrar em todos os programas. Toda vez que passarmos, utilizamos as setas, ele fará a leitura dos itens que estão marcados. Exemplo. Microsoft Publisher 2019 de 11. Bom, vamos descer aqui até todos os programas. Tecle Enter. Ele foi escolhido. Apareceu os itens que estão contidos em todos os programas. Então, vamos utilizar as setas novamente para chegar no item Microsoft Office. Uma pessoa cega, ela passaria e esperaria fazer a leitura de cada item. Microsoft Office, Enter. Então, cada item que a gente selecionar e que a gente precisa abrir, a gente tecla Enter. Então, vamos escolher agora o Microsoft Word. Vamos descer até lá. Tecla Enter. Bom, abrimos o Microsoft Word, né, um documento de texto. Aqui nós já podemos digitar meu nome e vou salvar. Já vou salvar agora, já vou escolher a pasta onde eu quero salvar esse documento, para quando eu for fazendo alguma edição, eu apenas clicar em salvar alterações realizadas. Bom, vamos lá. Para salvar alguma alteração, quando a gente tecla Ctrl B, como é a primeira vez que a gente vai salvar, ele vai aparecer o salvar como, para nós escolhermos aonde a gente vai salvar. Se eu quisesse salvar aqui, neste local onde abriu, que abriu aqui em documentos, nós já teclaríamos Enter. Já salvaria com este nome e já seria escolhido aqui o salvar nessa pasta. Mas se a gente quisesse escolher uma outra pasta, nós vamos utilizar para navegar nas janelas, nas caixas de diálogos que forem abertas, nós vamos precisar teclar Tab. Então, vou teclar Tab para que ele passe de um local para o outro, passe pelos itens disponíveis na janela. Quando a gente chega em algum item, ele vai fazer a leitura em cada item que a gente vai passando com o Tab. Temos que passar tem que passar e esperar que ele faça a leitura. Se a gente passar muito rápido,
a gente não escuta a leitura. Como eu passei antes bem rápido, Modo de a gente não escutou a leitura desses itens aqui. Ele passou aqui, Salvar. aqui. Tá, eu estou aqui em ferramentas. Vou passar, estou em salvar. Módulo de tab. Vamos 4, passar nível até 2. chegar aqui na árvore de pastas, de arquivos, onde eu escolho os arquivos, a pasta onde eu quero salvar. Por exemplo, agora eu cheguei aqui em documentos. Modo de exibição de itens. Agora eu vou usar, quando eu chego no local que eu quero utilizar, eu vou utilizar ou a seta ou a tecla Enter. No caso, como eu estou na árvore de pastas, eu vou usar as setas para mim escolher aonde eu quero salvar. Posso escolher aqui, ó. Posso escolher o pendrive, tecla Enter. Posso escolher aqui disco C, tecla Enter. Documentos, eu vou escolher aqui documentos, teclar documentos e tecla Enter. Tá, entrei aqui. Direita, expandido, 22 itens. Baixo. Eu posso escolher entre as pastas. Quando eu teclei Enter, eu escolhi aquela pasta, documentos. Agora, se eu quisesse escolher uma outra pasta, também utilizaria setas e escolheria uma outra pasta aqui. Quero voltar, eu teclo a seta para a esquerda. Tá? Vou deixar escolhida aqui a pasta documentos, tá? Então, Enter. Já está na pasta documentos. Agora eu vou teclar Tab para que ele navegue pela janela. Tab. Eu estou dentro agora da pasta. Nome do arquivo. 2 pontos. Caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais L. Michele selecionado. Tá, ele leu aqui nome do arquivo, então no nome do arquivo eu posso colocar, posso renomear. E agora eu vou teclar Tab até chegar no salvar. Tem que esperar fazer a leitura. Assunto 2 pontos. Edição. Encanto. Tab. Barra de ferramentas. Ocultar pastas botão. Tab. Ferramentas, barra de ferramentas. Tab. Salvar botão Alt mais S. Tá, tecla Enter. Bom, está salvo na pasta. Nós vimos que se a gente não esperar, ele não faz a leitura de algum item escolhido. Tem que esperar ele concluir a leitura do item que nós selecionamos, onde está o cursor, tá? Bom, agora nós aprendemos a salvar esse arquivo. Vamos fazer algumas edições aqui no documento de texto para ver como funciona. Vou começar a digitar um texto. Para selecionar uma linha, por exemplo, aqui, se eu estiver com o cursor no final de uma frase, terminei de fazer aqui o título, por exemplo, de um texto, eu quero selecionar, eu não vou utilizar o mouse para selecionar, eu vou utilizar as teclas. No caso, para selecionar, teclo Shift e a seta à esquerda ou à direita. No caso, se eu quiser uma linha completa, eu vou colocar o Shift, que é para selecionar, e a tecla Home para o cursor ir até o início da linha já selecionado. Conceito de deficiência e mobilidade reduzida selecionado. Bom, ele foi selecionado. Agora eu poderia fazer a formatação. Eu vou ensinar uma forma de formatação pelos menus por enquanto e depois eu vou mostrar como que é o atalho para as formatações mais simples, que fica mais rápido. Bom, para a gente acessar esses menus aqui do Microsoft Word, por exemplo, nós vamos utilizar a tecla Alt. Então, teclamos Alt. Pressionamos a tecla um pouquinho mais forte do que o normal, para que seja ativado lá os menus. Então, eu estou lá no menu, na página inicial, tá? Se eu utilizar Tab, ele vai passar entre os itens daquele menu. Por exemplo, eu estou em página inicial, ele está passando aqui entre eles. Tá? Para voltar, posso voltar com as setas também. Eu estou em um item, por exemplo, ali no tamanho da fonte, o tipo de fonte. Eu entrei aqui na fonte, por exemplo. Agora, eu apago ali o tamanho da fonte, posso escrever aqui, né? O número da fonte. Tab.
Tab. Conceito de deficiência e Eu entrei no mobilidade texto, reduzida. voltei para o texto. Tá, vamos lá para o menu novamente. Tecle Alt. Se eu usar a seta aqui, na primeira vez que eu coloquei o Alt, eu estou escolhendo aqui entre os menus disponíveis. Ó. Agora eu não entrei ali em página inicial. Eu estou navegando entre os menus. Esquerda. Guia Arquivo. Direita. Guias da faixa de opções guia. Direita. Inserir guia Inserir selecionado. no menu inserir, no menu layout, no menu referências. Por exemplo, eu quero aqui no layout da página. Eu posso agora teclar Tab aqui dentro. Ele entrou em temas, fontes, margens. Orientação alternada às páginas. Aí o item que eu escolher, por exemplo, colunas, eu vou teclar Enter e vou escolher o item que eu quero lá dentro. Esquerda. Margens. De margem do Vou sair documento daqui, do Microsoft Word. teclei ESC, ele saiu lá do menu, voltei aqui para o texto, tá? Então assim, se eu quiser escolher qualquer item lá através do menu, eu faria isso. A seleção, no caso ali, eu fiz uma formatação, aumentei a fonte para o tamanho 12. Agora, existem atalhos mais práticos para realizar as formatações, sem entrar pelo menu. Se eu quiser entrar pelo menu, posso fazer dessa forma, né? Teclando Alt, escolhendo os itens através do menu. Mas existem outros atalhos. Por exemplo, vamos selecionar agora essa frase aqui. Como eu estou no início da frase agora com o cursor, eu teclaria Shift End para ele ir para o final da frase, já selecionando, ou o Shift para selecionar, mais a seta para a direita. Shift End para ir mais rápido. Tá? Eu vou agora usar uma tecla bem rápida, assim, por exemplo. Ctrl N, eu já acesso o negrito, Ctrl N. Bom, agora eu vou teclar End só para sair a seleção e já ir para o final da frase. Teclo Enter. Bom, vou continuar digitando um trecho aqui, por exemplo. Eu vou digitar Ctrl N novamente, ele retira o negrito. Nós percebemos que ele vai fazendo a leitura de cada caractere que a gente vai digitando, né? Se a gente escrever alguma coisa errada, por exemplo aqui, ele fez um som um pouquinho diferente, não sei se vocês perceberam, ele fez um som diferente para mostrar que tem alguma coisa errada. Vou errar novamente essa palavra para ver se vocês escutam. Backspace. Espaço. Bom, continuando a digitar aqui esse trecho, nós vamos utilizar umas teclas de atalho do próprio leitor NVDA. Por exemplo, nós estamos vendo que ele está fazendo a leitura de cada caractere digitado. Nós também podemos escolher a opção dele fazer a leitura da palavra que foi digitada e não do caractere. Eu vou ativar agora a leitura de palavras. Eu teclo a tecla NVDA, que no caso é o Insert 3. Palavras digitadas. Bom, vou digitar agora. Vocês vão perceber que ele não fará a leitura de cada caractere e quando terminar de digitar uma palavra, ele vai fazer a leitura. Backspace. Uau. Espaço. Muitas vezes espaço. D. E. F. I. E. T. E. Deficiente. Espaço. I. U. A. L. Visual. Espaço. L. A. O. Espaço. Está ativado também, além da leitura de palavras, está ativado nesse momento a leitura de caracteres. Nós podemos desligar ou ligar a leitura de cada caractere também. Por exemplo, Insert 2 é a leitura de caracteres. Ou eu ativo ou eu desativo, tá? Essas teclas que a gente escolhe, ela ativa e desativa algum item. Por exemplo, Insert 2, eu ativo e desativo a leitura de caracteres digitados. Agora eu desativei, então eu vou digitar uma palavra. Ele não fez a leitura de nenhum caractere digitado. E ele vai fazer a leitura apenas da palavra se estiver ativado o Insert 3. Palavras digitadas. No caso, agora eu desativei. Insert 3. Palavras digitadas. Ativei. Eu termino uma palavra, eu tenho que esperar ele fazer a leitura. Se eu continuar digitando, ele para de fazer a leitura. Então, digito uma palavra, escuto, vê se está ok e continuo, né? Mas como a pessoa tem
uma habilidade maior com o teclado, às vezes ela pode continuar sem esperar a leitura ser realizada e poder escutar depois a leitura geral do texto. Eu vou ativar a leitura de caractere novamente. NVDA mais 2. Insert 2. T. A. Tra. E. Ato. Está. A. Sua. Espaço. E. Ele. O. Bom, como a leitura do NVDA está escolhida uma lenta, Ponto. eu tô digitando. Se eu digitar rápido e passar as palavras, ele acaba não fazendo a leitura. Ele para quando eu digito mais devagar. Aí ele vai lendo caractere por caractere. Espaço. Aqui eu continuaria o texto, né? Backspace. Eu vou só terminar esse trechinho aqui. Aqui está A. E. S. O. A. T. U. D. E. F. I. N. Backspace. N. N. C. A. Muitas vezes A. Espaço. Espaço. Aqui. Espaço. D. V. E. Eu terminei todo o texto. Agora eu quero formatar esse texto. Se eu quiser selecionar todo ele de uma vez, eu teclo o atalho Ctrl T para selecionar. Ou Shift, seta para cima ou para baixo para ir selecionando. No caso, a gente está com o cursor embaixo, a gente poderia utilizar Shift e seta para cima. Shift Home, ele selecionaria a linha, né, do final para o início. Se eu usar o Shift e Page Up, eu seleciono para cima também, mas de uma forma mais rápida do que com o teclado, do que com as setas. Então, existem vários atalhos para selecionar, né? Sempre usando o Shift. Agora, eu vou justificar o texto. Para me justificar de uma forma mais rápida, sem entrar pelos menus, eu vou teclar Ctrl J. Ctrl mais J. Justificado. O texto ficou justificado. Bom, agora eu vou salvar as alterações que eu fiz. Baixo. Tecla seta para baixo para sair a seleção. Eu vou salvar as alterações que eu acabei de fazer. Ctrl B. Ctrl mais B. Bom, foi salvo. Viu que agora não abriu a caixa de diálogo onde a gente escolhe a pasta onde a gente quer salvar. Nesse momento já salvou de uma forma mais rápida. Agora, nós vamos fechar essa janela do Word. Para fechar uma página aberta ou uma janela, nós vamos teclar Alt F4. Foi fechada a janela. Agora nós vamos acessar a internet. A gente pode acessar a internet pelo menu iniciar também. Então vamos teclar a tecla Windows e vamos escolher o navegador. O navegador mais acessível, assim, que contém que é melhor para o leitor NVDA é o Firefox. Ele faz uma leitura melhor quando a gente utiliza o Firefox. Então vamos acessar o Firefox. Cima. Menu iniciar. Todos os programas submenus na tecla em cima. Pelas sessões, inclusive. Enter. Voltar. Baixo. Baixo. Todos os programas. Eu entrei em todos os programas e vou escolher aqui Firefox. Da mesma forma que eu ensinei anteriormente. Para escolher, tecle Enter. Para andar nas opções, tecle a seta. Mozilla Firefox 8 de 56 nível 1. Quando o leitor fazer a leitura de Mozilla Firefox, tecle Enter. Bom, ele vai acessar o navegador. Para a gente entrar na barra de endereços, a gente vai ter Ctrl L, tecle Ctrl T para abrir uma nova guia. Sempre que precisarmos abrir uma nova guia, teclamos Ctrl T. Para fechar alguma guia aberta, nós teclamos Ctrl F4. Se quisermos fechar toda a janela, vamos teclar Alt F4. No momento, tecle Ctrl F4 para fechar a guia. Ctrl F4. Fecha somente a guia. Ctrl L para a barra de endereços. Acessibilidade legal, web padrões, tecnológico. Vamos apagar esse endereço e vamos teclar o endereço do YouTube agora. www.youtube.com. Tecle Enter. Quando acessamos o YouTube, ele já entra também na barra de pesquisa, assim como a gente entra no
Cito. No Google ele já fica na barra de pesquisa. Vamos pesquisar também acessibilidade web aqui no YouTube. Tecle Enter para pesquisar. Lista. Clicável, marca principal. Lista com 2 itens, aproximadamente 17.400. Vamos teclar Fora de lista em Tab branco. para que ele passe sobre os itens do site. Clicável, marca principal. Lista com 2 itens. Lista com 21 itens. Assistir mais tarde. Botão. Tab. A ângulo golpe barra o Google. Link a ângulo golpe barra o Google. Cabeçalho nível 3. Lista com 1 itens 640.400. Tab. Intervalo celular hífen acessível. Ele, mesma coisa, quando ele passa pelos links, ele faz a Baixo. leitura, Link seta dicas de para sucesso baixo, ponto com. ele lê Dicas de os sucesso subitens, ponto com. né? E a descrição, a pequena descrição Tab. estiver contida ali. Fora de Tecla lista. Tab. Fora de Tab. Tab. Agora eu vou abrir um vídeo, né? Eu vou Projeto escolher Web esse daqui, Semântica, Projeto Web acessibilidade Semântica. Link hífen duração 2 pontos. 2 Vou pontos teclar 30. Enter. Enter. Bom, só para nós entendermos aqui como funciona, assim, Projeto se a Web gente quiser Semântica, que o acessibilidade Web NVDA hífen YouTube hífen Mozilla pare Firefox. de fazer a leitura de alguma coisa. Por exemplo, Acessibilidade Web hífen quando vai YouTube começar hífen um Mozilla vídeo. Firefox. Como você se sentiria ao perder tempo e dinheiro fazendo um Para não site invisível aos interferir. motores de busca? E se o conteúdo desse site Para não interferir em um vídeo, por exemplo, eu teclaria Insert para que ele parasse de falar, de narrar o que a gente está acessando e a gente assistir somente o vídeo, escutar somente a voz do vídeo e não do leitor de tela. Então eu teclo Insert. Para dar um play no vídeo ou para parar, eu vou teclar a barra de for espaço. inacessível a pessoas com deficiência? Coloque-se no lugar de um daltônico. Parei o vídeo aqui. Eu vou acessar agora a área de trabalho. Para a gente focar na área de trabalho, eu vou teclar a tecla Windows mais a tecla M. Windows M. Aqui eu estou na área de trabalho. Se eu quiser navegar entre os itens da área de trabalho, eu vou utilizar as setas. Baixo. 139 itens Skype setup 6 de 53. Baixo. Sim. Ele vai fazer a leitura dos itens que eu passar, dos atalhos que eu passar sobre ele. Se eu utilizar a tecla Tab nesse momento, ele vai alternar Desktop. entre a área de trabalho aqui, desktop, Aplicativos em execução. a barra de aplicativos em execução, a barra de tarefas aqui, e Iniciar. o menu Desktop. iniciar. E o que eu parar, se eu quiser escolher alguma coisa, por exemplo, eu estou no desktop, eu utilizo as setas. Se eu estiver na barra de tarefas, eu vou utilizar as setas para selecionar os itens da barra de tarefas. Então aqui eu tô na área de trabalho aqui. Eu vou teclar Iniciar Tab. botão CTRL mais ESC. Agora eu estou no Sim. botão iniciar. Se eu seta, Baixo. Menu iniciar. Caixa de Tecla Enter, pesquisa. vai Edição. entrar Pesquisar programas. no menu iniciar. Tab. Desligar Tá. botão de divisão. Submenu. Tab. Tab. Todos os programas sub. Desktop lista. Alt M para voltar para o desktop. Agora eu vou usar a Tab novamente até chegar na barra de tarefas. Aplicativos em execução. Barra de ferramentas. Internet Explorer botão. Ele vai narrar como aplicativos em execução. Eu entrei no primeiro ali, internet. Direita. Lixar Agora eu botão vou seguir submenu. com as setas. Ele está entrando ali nas pastas. Direita. Windows Media Player botão. Direita. Microsoft PowerPoint 2010. Microsoft Está aqui. Desktop. Microsoft direita. Microsoft Word 2010 direita. Microsoft Excel 2010 botão. Direita. Free Video to Flash Converter botão. Vou acessar aqui o Direita. Mozilla Direita. novamente. Google Chrome botão. Direita. Projeto Web Semântica e Acessibilidade Web hífen YouTube hífen Mozilla Que ele vai ler as páginas abertas. Eu vou dar Projeto um Web Enter para entrar. Semântica e Acessibilidade Web hífen Abriu YouTube novamente hífen na Mozilla página que a Firefox. gente estava. Projeto Web Então ele abriu novamente na página onde a gente estava. Agora eu vou fechar. Agora eu vou utilizar o Alt F4 para fechar essa página.
Vou teclar de novo aqui, tecla Windows M para chegar na área de trabalho. Sublinhado setor 11 de 53. Agora eu vou acessar o meu computador. Esquerda. Escola de 53. Baixo. Para Computador visualizar 2 o de conteúdo 53. das pastas. Computador. Então, cheguei no ícone meu computador, eu teclo Enter. Lição de itens, Bom. lista. Unidades de disco rígido, grupo expandido. Nós Disco local, abre estamos... parênteses. C2 pontos, fecha parênteses. Não selecionado, linha 1, coluna 1 de 4. Assim como nós falamos anteriormente, nós vamos utilizar, depois que uma janela está aberta, para selecionar, para chegar até um item, nós vamos teclar Tab. o Tab. Ele vai passando sobre as opções. Espaço, árvore. Eu vou Computador expandido, Quando eu 3 de chegar na 4, nível 1. árvore de navegação, que é onde contém as pastas do computador, eu vou escolher aqui em qual pasta, qual pasta eu vou acessar para encontrar algum documento que a gente salvou. Nesse momento a gente vai abrir aquele documento que a gente salvou na pasta Meus Documentos. Então vamos acessar a pasta Meus Documentos através da árvore de pastas. Músicas recolhido 3 de 4, nível 2. Cima. Imagens recolhido 2 de 4, nível 2. Cima. Documentos recolhido 1 de 4, nível 2. Teclamos Enter, Em. Documentos. Ele abriu Direita. a pasta Documentos. 2 e. Baixo. Nível 3. Quando usamos as setas agora, Baixo. ele está Cima. Enter. Direita. Expandido. 3 itens. Baixo. dentro das pastas Documentos. Cima. Baixo. Cima. Nível 3. Documentos expandido 1 de 2. Como ele está na pasta Tab. Documentos, se eu Modo de teclar exibição Tab de agora, itens, lista. FLV não selecionado, linha. se eu Tab. teclar Tab agora, ele vai entrar FLV não nos selecionado, documentos linha 1, contidos coluna dentro 1 da de pasta 22. escolhida. Aí, a partir do momento que eu teclei Tab, ele entrou lá dentro dessa pasta, eu vou Direita. teclar agora as setas para selecionar os conteúdos, para ele fazer a leitura. Direita. Perno, linha 1, coluna 6. Esquerda. Esquerda. O documento seria este daqui que a gente acabou de salvar. Enter. Então, teclar Enter para abrir um documento, como a gente viu anteriormente. Bom, esses são apenas alguns atalhos. Né, que a gente mais utiliza. Espero que vocês tenham compreendido como faz a navegação via teclado e utilize os outros atalhos necessários que são contidos no material. Caso precisar de mais algum atalho, utilize o material de vocês. Vou fechar essa tela agora e vou desligar o computador. Alt F4. Microsoft Word diálogo. Microsoft Word Almada. Vai perguntar se quer salvar. Tab. Não salvar. Enter. Documentos. Modo de exibição de itens, lista. Vou linha 2. Debut de LCH Software. fechar todos os itens e vou no iniciar para desligar. Tab. Desligar botão de divisão submenu.